Hoje a gente vai fazer uma verdadeira investigação histórica para desvendar um dos maiores mistérios: a queda do Império Mogol. Como é que uma superpotência que parecia, sabe, invencível, simplesmente se desfez no ar? Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa história, vamos começar com um número: 24%. No ano de 1700, o Império Mogol era a maior economia do planeta. Sozinho, ele era responsável por quase um quarto de todo o PIB mundial. Isso é mais do que a China e toda a Europa Ocidental juntas naquela época. É muita coisa. E aí é que está a grande questão que vai guiar a nossa análise hoje. Como é que uma estrutura tão gigantesca, tão rica e, vamos ser sinceros, tão sofisticada, pôde se desintegrar de uma forma tão rápida? Vamos mergulhar fundo nisso. Ok, primeiro, a gente precisa preparar o terreno. Para entender a queda, é fundamental a gente entender a altura da qual o Império caiu, né? Vamos dar uma olhada em como era o Império Mogol no seu auge. Olha só esses dados. Não era só sobre território ou poder militar, não. No seu pico, o Império governava mais de 150 milhões de pessoas. Era gente pra caramba. Era o centro mundial da manufatura, principalmente de tecidos finos, e, claro, deixou um legado arquitetônico que, convenhamos, até hoje deixa a gente de queixo caído, como o Taj Mahal. O que eu acho sensacional nessa citação é como ela mostra a mentalidade da época. Birbal, que era um conselheiro super influente, não está falando de ouro, de exércitos. Ele está falando do algodão. Ele sacou que o verdadeiro poder, a fama, a riqueza mogol vinha do poder do comércio, da indústria. Mas, como em toda grande história, sempre existe um ponto de virada. Um momento em que as rachaduras começam a aparecer de verdade. E para os mogóis, esse momento foi assim, de repente e bem catastrófico. Vamos ver a cronologia desse desmoronamento. Essa linha do tempo é impressionante pela velocidade do colapso. Pensa só, em 1707 o Império está no seu auge. Só 12 anos depois, a bagunça política era tanta que teve 4 imperadores num ano só. O saque de Delhi foi um golpe quase mortal no prestígio deles. E pouco mais de um século depois, o Império deixou de existir oficialmente. De superpotência a uma lembrança em pouquíssimas gerações. Agora, a nossa investigação entra numa nova fase. Vamos dar uma olhada nos fatores mais imediatos, sabe? Aquelas feridas internas que enfraqueceram o gigante por dentro e o deixaram vulnerável. O ponto-chave aqui é que foi um colapso do sistema todo. O dinheiro simplesmente parou de chegar na capital, a autoridade do imperador virou quase simbólica, o exército não tinha mais moral para lutar e a elite que deveria governar estava mais preocupada em brigar entre si. Esses foram os sintomas claros da doença que consumiu o império por dentro. Mas para a gente entender o porquê de verdade, não dá para ficar só nos sintomas. A gente tem que ir mais fundo, para as causas. E é aqui que a gente veste o chapéu de historiador e começa a analisar as diferentes teorias que tentam explicar esse colapso. É super importante a gente ter isso em mente. Os historiadores são como detetives. Eles pegam as mesmas evidências, os mesmos fatos, mas constroem interpretações diferentes do que aconteceu. Não existe uma resposta única e simples. O que existe é um debate muito fascinante. E essa tabela aqui resume de forma brilhante as principais linhas de pensamento. A visão marxista foca na luta de classes, a financeira aponta para o dinheiro, mostrando como os banqueiros, que eram hindus, pararam de apoiar os mugóis e financiaram os inimigos deles. A teoria religiosa destaca as tensões entre a elite muçulmana e a maioria da população, que era hindu, e a institucional diz que o próprio sucesso do império acabou enfraquecendo, porque as províncias ficaram ricas e poderosas demais e queriam independência. Cada teoria é uma peça desse quebra-cabeça. Então, depois de olhar o auge, a queda e todas essas teorias, qual é o veredito final da nossa investigação? O que realmente aconteceu com esse grande império? A conclusão que a maioria dos historiadores aceita hoje em dia é que não foi uma coisa só. Foi o que eles chamam de morte por 1000 cortes. A decadência interna, seja ela política, financeira ou militar, foi apodrecendo o império por dentro. Os golpes que vieram de fora, como as invasões e o avanço britânico, foram só os golpes finais numa árvore que já estava oca por dentro. Isso nos leva a uma pergunta final que serve para muitas outras histórias, né? Grandes impérios morrem de causas naturais ou eles são assassinados? No caso do Império Mogol, a resposta parece ser um pouco dos dois. O império adoeceu por conta própria e ficou tão fraco que se tornou uma presa fácil para os rivais que deram o golpe de misericórdia. Uma lição da história que, com certeza, ecoa até hoje.